A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e neles o temos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã grande a tua fidelidade. Engrandecido seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, amém? O Senhor ministrou uma palavra no meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se encontra em Filipenses 4, a partir do versículo 8. Em que pensar? Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Glória a Deus. A todo momento, irmãos, nós somos supridos de pensamentos, ocupados de pensamentos, sejam eles bons ou ruins, positivos ou negativos, prósperos, enfim. Mas a vontade do Senhor, Ele coloca aqui. Ele nos dá a revelação da vontade dEle em que nós devemos pensar, para termos essa paz. Quem se une ao Senhor, Ele torna-se um só Espírito. Então o Senhor, Ele coloca aqui para nós o que verdadeiramente nós devemos pensar, o que é puro, o que é justo, o que é amável. E o Senhor também coloca para a gente prestar atenção o que a gente ouviu dEle, o que a gente aprendeu dEle, para a gente colocar isso em prática, que a gente recebeu dEle, para a gente colocar isso em prática. E o Deus da paz estará conosco. Todas as vezes que nós temos um pensamento contrário àquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, ao quê? Há um espírito de contradição. E se há esse espírito de contradição, não há uma comunhão, não há uma unidade, porque a vontade do Senhor é que nos toque, que a gente tenha o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. E se você for prestar atenção, os pensamentos contraditórios, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo, pensamentos de impaciência, pensamentos de inquietação, de incertezas, de incredulidades, que acaba causando uma perturbação. Então, os nossos pensamentos, eles precisam estar alinhados na verdade, porque o Senhor diz que tudo que é verdadeiro, isso seja o que devemos pensar. Mas, quando nós não temos o conhecimento, irmão, da verdade, pensamentos que vêm lá desde a infância, e a gente vai crescendo, e esses pensamentos vão alojando, pensamentos de medo, pensamento negativo, são assim os pensamentos, mas que a gente não tem aquela autoridade, aquela sabedoria para repreender, para dizer, eu não quero esse pensamento aqui, mas ele vai se alojando, e vai crescendo, e ele vai se acostumando, o ser humano ele vai se acostumando com aquele pensamento de ansiedade, de perturbação, de transtorno, de depressão. Quando nós, identificamos que esses pensamentos não estão sendo favoráveis à nossa vida, enfermidade para a alma, e o Senhor, segundo a bondade e a misericórdia dele, ele quer nos resgatar. Ele disse, esses são os pensamentos que eu quero que vocês tenham. E aí vem a nossa luta, é a gente ser transformado pela renovação da mente, não mais nos conformar com o que a gente pensa, são esses pensamentos involuntários, que a gente não quer mais esses pensamentos, a gente identifica, por meio da misericórdia de Deus, por meio do discernimento que o Espírito Santo nos dá, que aqueles pensamentos têm atrapalhado, aqueles pensamentos que não provêm, que não é da se alojaram, eles precisam sair. Eles precisam bater em retirada para que a gente venha se apropriar do Espírito da Palavra de Deus, para que a gente tenha essa paz de Deus em nós, para que a gente tenha essa visão, uma nova visão do que o Senhor quer para a gente. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela estava ali com a enfermidade,
pelo que o Evangelho nos mostra, ela sempre relutou contra aquela enfermidade. É tanto que ela gastou tudo que tinha, né? Porque ela teve força e ela teve coragem para procurar ali a cura dela, mas era uma enfermidade que o homem não podia ajudar. Mas ela teve um pensamento, né? Aquele pensamento desceu para o coração dela, né? Aquele pensamento de fé, aquele pensamento de certeza, desceu para o coração dela e isso foi atribuído, né? A fé que ela teve, a certeza que ela teve na unção que Jesus tinha, a unção de cura. E ela falou, se tão somente eu tocar, né? Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela não se apropriou da circunstância dela, ela não se apropriou da enfermidade dela. E é isso que o Senhor quer, que a gente não se aproprie das circunstâncias, do que ouve, do que vê, mas que a gente se aproprie do que é verdadeiro, do que é justo, né? Do que é louvável, do que é respeitável. Essas coisas que a gente tem que ocupar os nossos pensamentos, para que a gente seja o quê? Próspero, bem-sucedido, né? Em todas as áreas da nossa vida, principalmente na nossa alma. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha o quê? Ela não ia de acordo com a sua enfermidade, mas ela ia sempre contra aquela enfermidade. Ela estava enferma, mas ela queria a cura. Então, tem um pensamento contrário ao mal. Né? A palavra do Senhor diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Mas, irmã, de que forma é que eu posso reverter essa situação? Quando o Senhor chamou Josué e falou para Josué para que ele se preparasse, para que ele e aquele povo atravessasse o Jordão, o Senhor deu a seguinte instrução para Josué. Assim diz a palavra do Senhor. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará. O Senhor deu aqui uma instrução para Josué de que forma ele prosperaria nos caminhos que ele ia seguir, que ele não cessasse de falar do livro da lei, dia e noite. Então, essa é a mesma instrução que o Senhor nos dá. Que a gente medite nessa palavra dia e noite, que sejam os pensamentos de verdade, a verdade do Senhor que venha ocupar os nossos pensamentos, para que a gente venha ser transformado pela renovação da mente, para que a gente não nos conformeis com os padrões deste mundo. Então, são esses pensamentos que tem que ocupar a nossa mente. São a palavra de Deus. E para a gente meditar nessa palavra, a gente precisa nos apropriar. Nela medite dia e noite. Muita gente pensa em tanta coisa, né? A todo momento a gente pensa. E se você não tiver cuidado e vigilância, vem uns pensamentos contrários. E se você não tiver vigilante ali para repreender, para suprir com os pensamentos da verdade, mas está repreendido em nome de Jesus, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos deu a oportunidade da gente se voltar e ter esses pensamentos, ter os nossos pensamentos o que lavados com o sangue de Jesus, de obras mortas. Então, o Senhor nos dá essa instrução para a gente meditar nessa palavra. Ai, irmão, mas eu estou com esse pensamento aqui, é porque eu vou fazer isso, né? Às vezes você vai fazer um exame, às vezes tem uma prova para fazer, às vezes tem um trabalho, às vezes tem uma conta para pagar. A primeira coisa que vem pensar é pensamento contrário, né? Mas o Senhor nos diz para a gente ter o quê? Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo que for respeitável, seja isso que ocupa os pensamentos de vocês. Então, a partir de hoje, a gente tem que estar vigilante nesses pequenos pensamentos, né? E não dar mais legalidade, repreender e ocupar o quê? Com os pensamentos, né? O que é verdadeiro, né? E a paz do Senhor estará conosco. Ele diz que a paz do Senhor estará conosco. O Senhor pede que a gente ponha em prática o que a gente recebeu, o que a gente ouviu, o que a gente aprendeu do Senhor, o que para a gente colocar em prática. Quando a gente entra na meditação, quando a gente entra aqui para meditar a palavra, o Senhor quer que a gente ponha isso em prática para que a paz de Deus esteja conosco. Vem um pensamento contrário, eu não aceito esse pensamento. Você pega lá o pensamento da palavra e coloca em você e você medita nela dia e noite. Esses pensamentos vão embora, a gente vai ter
a nossa vida transformada, vai haver cura, vai haver libertação em nome de Jesus, porque aqui essa mulher do fluxo de sangue, dessa certeza que desceu para o coração dela, ela teve a cura, né? A cura de 12 anos de sofrimento, 12 anos de hemorragia. Ela creu em quê? Ela creu em Jesus. Aleluia. Ela tinha vontade de ser curada? Tinha. Mas aonde estava essa cura? Em Jesus. Então a nossa cura, a nossa libertação se encontra em Jesus. É do Senhor Jesus que vêm as coisas boas, os bons pensamentos, os caminhos retos, o que é justo. É de Jesus que vem o amor, é de Jesus que vem a salvação. Então, os nossos pensamentos precisam estar em Jesus e a gente precisa estar, né, na videira. Nós somos os ramos e precisamos estar na videira para que a gente venha frutificar em nome de Jesus. Então, hoje que você seja revestido pelos pensamentos, pelo mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, Pai querido e Pai amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que hoje, meu Deus, a gente seja forte e corajoso para resistir, Senhor, aos pensamentos que não provêm de Ti, Senhor, e nos apropriar do que é verdadeiro, do que é justo, do que é puro, do que é de boa fama, do que é amável, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E a Tua paz, Senhor, estará conosco, a paz de Deus estará conosco em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, repreende em nome de Jesus Cristo, meu Deus, todos os dardos inflamados do inimigo nas mentes, Senhor. Espírito de ansiedade, de perturbação, de pensamentos de medo, Pai, repreende, Pai. Toma estas vidas em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.